A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos a mais uma leitura da Bíblia hoje. Em Gênesis capítulo 42, os irmãos de José descem ao Egito. Não esqueça já, curtir esse vídeo, caso você esteja gostando da leitura da Bíblia aqui no meu canal. Compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais com pessoas, familiares, amigos, vizinhos. Pessoas que talvez não tenham muito tempo para ler a Bíblia e possam ler a Bíblia e escutar a leitura da Bíblia aqui conosco, acompanhar a leitura da Bíblia através da leitura da palavra, amém? E não se esqueça também de inscrever-se aqui no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Então, vamos lá agora. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Aparentemente, ter perdido José de uma forma traumática, né, como aparentemente acreditava que tinha acontecido, deixou ele tão traumatizado que ele preferia não ficar longe do Benjamim, né? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos a terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. E aqui se cumpre um dos sonhos que José tinha, de que os irmãos dele iriam se curvar perante ele. Quem diria, não é mesmo? Ele sonhou 2 vezes com os irmãos dele se curvando diante dele, e ainda assim os irmãos dele ficaram revoltados, dizendo: por acaso a gente vai se curvar diante de você? As peças que o destino prega, ou melhor dizendo, aquilo que Deus armou para eles. Aqui, os irmãos de José se curvando perante ele sem imaginar que o homem está por trás da ordenança da administração dos cereais que são vendidos do Egito por todo mundo. É ninguém mais, ninguém menos que o próprio José. E aqui se cumpre o sonho que José tinha, onde os irmãos dele se curvariam perante ele. Mas aqui os irmãos dele não faziam ideia de que o governador do Egito era, na verdade, o próprio José. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. A última vez que os irmãos tinham visto José, eles tinham 17 anos e todos eles eram adultos. O José mesmo ainda era um adolescente, né? Também, ele é quase um adulto, mas ainda era um adolescente. Então, provavelmente, os egípcios eles usavam um tipo de maquiagem, um tipo específico de coisa no rosto. E provavelmente o José estava com uma aparência mais parecida com a que os egípcios tinham do que com a que os hebreus, né, costumariam ter. Então era óbvio, é mais do que normal que os irmãos de José não o reconhecessem ali naquela hora, porque afinal de contas o José se parecia mais com um egípcio do que com um hebreu, né? Afinal de contas eles se vestiam como os egípcios, ele estava morando aqui já fazia bem mais de 7 anos, então ele se vestia mais como egípcio do que como hebreu. Então é normal que os irmãos não o reconhecessem. Então os lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse, ou seja, o sonho que ele tinha onde as coisas dos irmãos, as espigas e tudo mais, se curvavam diante dele, da dele. É, as voltas que o mundo dá. Vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Respondeu-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário. Viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai,
outro já não existe. Então lhe falou José: É como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provados as vossas palavras, se é verdade no que dizeis, ou se não. Pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereais para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me o vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados, no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia na alma quando nos rogava e não lhes acudimos, por isso nos veio essa ansiedade. Ou seja, o erro que eles cometeram anos atrás, vendendo José, estava agora na mente deles. Eles acreditavam que aquilo que estava acontecendo, dessa perseguição toda de um homem poderoso no Egito, era na verdade por conta. Era uma espécie de pagamento pelo que eles fizeram anos atrás com José. Mal imaginavam eles que era o próprio José que estava ali diante deles. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem, e não quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E, retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Os irmãos de José regressam do Egito. E agora no versículo 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abriram um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem. Deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro. Aqui está, a boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolhavam-se dizendo: Que é isto que Deus nos fez? Que será, né? O que será? E vindo para cá, Jacó, seu pai, na terra de Canaã, lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: O Senhor da terra, nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e teberam. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. Eides levar a Benjamim? Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ou seja, ele morreria de tristeza por perder mais um filho. Ai, que impasse dos irmãos, hein? Que impasse. Aprontaram o que podiam e o que não podiam com Jacó, e agora
acreditavam que meio que estavam sendo cobrados pelo que tinham feito com Jacó. Na verdade, de certa maneira, o José estava meio que testando eles para ver até onde eles iriam, para ver se eles realmente tinham mudado depois do que fizeram com José. E com razão, né? José não confiava muito nos irmãos, até porque os irmãos não demonstraram muito que eles podiam ser confiáveis. Mas, como eu já disse, a história de José ensina bastante, e eu espero que de verdade que vocês também estejam aprendendo a respeito da história de José. Agora vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele sabedoria, agradecer por todas as coisas boas que Ele tem feito, e pedir a Ele que sempre nos dê entendimento da palavra dEle, onde quer que nós estejamos, amém? Feche seus olhos e fale com Deus junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela Tua palavra, pelos Teus cuidados no dia de hoje, pelos Teus ensinamentos. Sei que só o Senhor pode nos ensinar e nos fazer compreender aquilo que está em oculto, aquilo que só a Sua palavra nos faz entender dia após dia. Que nós possamos sempre ter sede, cada vez mais e mais sede da Tua palavra, de entender a Tua vontade, de caminhar com o Senhor, de segurar em Tuas mãos enquanto o Senhor vai na frente. Que possamos sempre estar em Tua presença, sermos gratos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e nunca nos desviar dos Teus caminhos. Que isso seja uma das maiores alegrias da nossa vida, podermos estar caminhando diante do Senhor, sempre honrando a Sua vontade, o Seu amor e tudo que o Senhor tem feito e sempre faz por nós. Obrigada por tudo, Senhor, por nos guardar, nos proteger, nos dar saúde, nos livrar das garras do mal, nos dar entendimento e mesmo diante das provações, das dificuldades, nos dar livramento, para que possamos sempre testemunhar a favor do Teu santo nome e possamos ser sempre um bom testemunho das grandes maravilhas e grandes bênçãos que o Senhor tem para dar e que o Senhor sempre faz, mesmo não sendo nós merecedores. Te agradeço pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que se renova dia após dia, só te peço. Aumenta e fortalece nossa fé para que possamos sempre caminhar com a cabeça erguida diante do Senhor e possamos sempre honrar o Seu nome, onde quer que nós estejamos. Eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra, pelos Teus ensinamentos, pelo Seu amor e por nos guardar dia após dia. Obrigada por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que essa palavra tenha sido uma bênção na sua vida hoje, assim como essa oração, amém? Obrigada por você ver esse vídeo até o final. Não esqueça de curtir ele, compartilhar nas suas redes sociais para abençoar mais pessoas e se inscrever no canal caso seja inscrito. E ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigada por me acompanhar até o final. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!